Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de um negócio chamado pão e circo? É histórico, tá? Aconteceu dentro de uma civilização da época em que Cristo esteve aqui na Terra. O Império Romano, né, que se configurou naquela existência da humanidade que foi no primeiro século até o ano 460 e alguma coisa da nossa era cristã, que houve o poder do Império Romano. Tinha o imperador e ele governava as civilizações daquela época. Ele governava sobre muitas pessoas, vários povos, várias províncias. Havia, né, nessa época, algumas competições de gladiadores. Esses gladiadores, eles estavam dentro de um sistema onde eram guerras travadas. Como o Império Romano, né, tinha suas conquistas militares, nessas conquistas militares, ele anexava, né, ia ganhando terra, ganhando espaço, ganhando terreno. E assim ia se expandindo, ia se alargando cada vez mais o Império. Muitas terras foram anexadas. Um exemplo disso foi a Judéia, que ocorreu uma guerra chamada Guerras Judaicas, no ano 70 aproximadamente. E essa guerra, né, foi um ato bem simbólico, né, para aqueles que gostam de estudar teologia. Flávio Joséfo deixou escrito Guerras dos Judeus. E assim, tiveram diversas guerras, onde o Império Romano travou. Eles perderam para os bárbaros, por exemplo, mas teve muitas que eles venceram, né? Por exemplo, um assírio, né? A Síria foi anexada há algum tempo ali. Um assírio, um guerreiro assírio, travado numa guerra junto com um soldado romano. Quando ele perde, né, essa batalha, ele vira um prisioneiro de guerra. Além dos escravos, também tem os prisioneiros de guerras. Os escravos mais fortes eram escolhidos para serem gladiadores, e os prisioneiros de guerras também. Na política pão e circo, da época de alguns imperadores, eles estabeleceram eventos dentro de um coliseu, e dentro desse coliseu acontecia jogos. E ali naquela arena, né, acontecia alguns festivais, e principalmente batalhas de gladiadores contra outros gladiadores ou contra animais ferozes, como leões, elefantes, animais bem selvagens, para atender uma necessidade social que estava acontecendo naquele momento. Uma crise que estava acontecendo no Império, em Roma. Então, para não haver conflitos sociais, o imperador então estabelecia políticas como essa do pão e circo. Dava um entretenimento para as pessoas assistirem jogos de gladiadores e outros, e também dava pães, dava pão para eles comerem. Nessa época da história, tiveram muitos gladiadores que foram mortos, eles lutavam um com o outro até a morte. O primeiro que morresse, né, o outro era o vencedor. Um gladiador também, ele tinha a oportunidade de ser alguém muito relevante, né, alguém honrado na sociedade daquela época. A vida de um gladiador era bem melhor do que a vida de um escravo, apesar de que tinha esses conflitos, né, tinha essas batalhas, treinamentos pesados, severos, mas ele lutava ali 2, 3 vezes ao ano. E no intervalo das lutas, ele recebia tratamento, né, uma boa alimentação. Não era como um escravo, né, um escravo que tinha uma forma de vida muito sofrida. Então, assim, a política do pão e circo, né, teve um momento da história que realmente existiu na época do Senhor nosso Jesus Cristo, nessa esfera que eu estou abordando aqui. Governo humano, sempre tiveram essas falhas, né, corrupções, tiranias ao longo da história, guerras, batalhas, entretenimento de massas de pessoas usando a violência para entretê-las. Mas nosso Senhor Jesus Cristo deixou um legado para todos nós: obedecer a Ele, obedecer os mandamentos e fazer com que nossas vidas não sejam apenas uma ilusão vazia, fria, arrogante, bruta. Não. A paz Ele nos dá. Semeie a paz e colhe a justiça. Deus te abençoe.